Olá, eu estou folheando a minha Bíblia aqui, estou no livro de Marcos, no último capítulo de Marcos, capítulo 16. E existem pessoas dizendo, e a gente vai confirmar isso, de que o texto de Marcos teve um acréscimo pelos copistas. A gente fala da veracidade da Bíblia, a gente fala que a Bíblia foi inspirada. Será que houve inspiração dos copistas? De fato, houve acréscimo do verso 9 até o verso 20 do livro de Marcos, capítulo 16? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo! Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade, este programa que responde às dúvidas bíblicas. Você que tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma dúvida sobre a palavra de Deus e quer saber o que de fato a Bíblia fala, manda pra gente, nós vamos colocar aqui Na Mira da Verdade. Quem está pronto a dar a resposta baseando-se na palavra de Deus e está na mira, é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem, apesar da rouquidão e da sinusite, mas estamos aqui com os nossos amigos para estudarmos a Bíblia mais uma vez. Agradecemos a sua confiança, você que acompanha pela primeira vez, é um programa de resposta a dúvidas e esperamos que nós possamos ajudar você a conhecer um pouco mais da Bíblia e, em especial, incentivar o seu estudo pessoal da palavra de Deus. Que Deus guarde a você, que Deus te abençoe e esperamos as suas perguntas. Muito bem, professor. Nós abrimos o programa falando de que o livro de Marcos houve um acréscimo pelos copistas. Que história é essa? Copistas são aqueles que copiaram a Bíblia, que escreveram, uns profetas estavam ditando e eles copiaram a Bíblia mais e mais vezes. Será que de fato houve um acréscimo feito pelos copistas no livro de Marcos? Essa é a pergunta que nós abrimos no programa hoje. E nós vamos ver se houve isso, como é que a gente pode dizer que de fato a Bíblia toda foi inspirada por Deus? Como é que fica essa questão então? Porque a gente percebe aí que na internet tem muita gente falando que a Bíblia teve vários problemas e que isso tira dela a sua veracidade. Como explicar essa questão do livro de Marcos, se de fato houve esse acréscimo? Professor Leandro Quadros, a primeira pergunta que eu faço a você é o seguinte: de fato, no livro de Marcos, a partir do verso 9, isso foi acrescentado? Não foi a inspiração de Marcos para esse livro? Isso aqui foi feito por aqueles que copiaram a Bíblia, foi feita por aqueles que escreveram a Bíblia? Como é que a gente pode explicar isso daí, meu amigo? Vamos lá, Tito. Primeiramente, existem muitas variantes textuais, tá? Então, existe uma ciência que é a chamada crítica textual, da qual, obviamente, eu não sou especialista nisso, mas conheço alguma coisa, né, para estudar, mas não é minha especialidade, obviamente. Os críticos textuais, eles conseguem, a partir do estudo de manuscritos antigos e outros documentos paralelos, definir se aquele texto realmente é original ou não, tá? E uma coisa, você pode até questionar, sim, certos versos, certos termos. Há variantes textuais, por exemplo, há manuscritos que apresentam o final de Marcos, agora os mais antigos e importantes não apresentam. Essas variantes são normais. Em se tratando ainda mais do Novo Testamento, que tem cerca de 5.700 cópias. Né? Só que o que acontece? Essas variantes textuais ou acréscimos por parte de copistas ou de outro autor não afetam em nada a inspiração da Bíblia. É só para quem realmente quer causar, quer fazer polêmica e não quer estudar o assunto. Né?
As variantes textuais demonstram simplesmente que certos copistas muitas vezes queriam fazer um comentário ou agregar algo que fosse dar, diríamos assim, um sentido maior ao texto, eles acabavam fazendo esses comentários. Nós não podemos ter realmente esses acréscimos como inspirados, porque não foram inspirados pelo Espírito, tá? Mas a pergunta que devemos fazer, além de uma análise mais técnica, que eu vou indicar uma obra para você, é a seguinte: esses acréscimos foram acréscimos de heresias? Essa é a pergunta mais importante. Esses comentários, muitas vezes marginais, em um manuscrito, ou esses acréscimos, né, em alguns manuscritos, como o final de Marcos, como apontam vários estudos, indica que foi acrescentada uma heresia aqui? É óbvio que não. O Evangelho de Marcos aqui, no final, dos versos 9 ao 20, não tem nenhuma heresia. Muito pelo contrário. Fala aqui de Maria Madalena, fala de Jesus convidando os seus discípulos para a evangelização, fala de milagres. Que heresia há nisso, se nós encontramos alguns desses assuntos em outros evangelhos e encontramos, por exemplo, sobre o dom de línguas, sobre o dom de cura, se encontramos em outros textos bíblicos. Então a pergunta honesta a ser feita é: esses acréscimos, né, são acréscimos de heresias? Não são. Então há pessoas que querem ver chifre em cabeça de cavalo. Professor, você sabe que um dos textos que eles acabam acusando de heresia, talvez, seja aqui o verso 18, né? Se pegarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puserem as mãos sobre os doentes, esses ficarão curados. E aqui dizendo que Jesus disse isso. Veja, não tem lógica, Tito, porque em Atos 28 aconteceu exatamente isso. Uhum. Uma vez Paulo foi picado por uma cobra venenosa e nada aconteceu com ele porque Deus estava o protegendo, né? Então não é uma heresia. Isso aqui não é uma coisa que não acontece. Acontece. Aconteceu com Paulo, né? Então é pessoa que não tem muito o que fazer. E às vezes o cara é tão arrogante que ele acha que porque ele leu uma coisinha sobre o assunto, ele já se acha no direito de opinar de forma técnica. O que ele tem que fazer se ele for humilde? Analisar a obra de um especialista, por exemplo, em crítica textual. Eu, por exemplo, apresentar essa explicação aqui, eu sabia parte dessa explicação. Agora, eu vou apresentar aqui uma questão mais técnica com base no que um especialista escreveu. Então, é muito preocupante, amigo telespectador, quando você vai numa rede social e vê um cara falar uma asneira, né? E aí você dá crédito naquilo sem antes você conferir o que os especialistas dizem, né? Então, por exemplo, os especialistas dizem que realmente as maiores evidências apontam para o fato de que Marcos, do verso 9 até o 20, é um acréscimo realmente. Mas os especialistas não dizem que isso foi um acréscimo de heresia. E isso também não é uma coisa que está escondida, tá? Vou te dar um exemplo. Existe um material chamado aparato crítico. Tem vários aparatos críticos, né? Então, por exemplo, existe um da Nestlé e tem outros que, quando você analisa o texto grego do Novo Testamento e as notas marginais apontando em quais manuscritos ou códices se encontram esses textos ou pergaminhos, eles mesmos apontam, tá? Colocam, por exemplo, entre colchetes, ou entre colchete duplo, dizendo o seguinte, ó, este final do Evangelho de Marcos pode ter sido um acréscimo, foi produzido por outro autor e que foi colocado aqui porque a tradição cristã entendeu que, mesmo não sendo inspirado, não é um acréscimo de uma heresia, por exemplo. Aqui já estou dizendo com as minhas palavras e minha conclusão. Tá? Então, quando você tem um aparato crítico, isso é muito claro. A crítica textual é um estudo muito sério. E eles conseguem detectar essas variantes, mas nenhuma variante que indique heresia, por exemplo. Então o camarada vai na internet dizer o seguinte, isso aqui não existe porque ele não estuda a Bíblia, ele não sabe o que ele está dizendo. Tá? Então o que eu vou lhe recomendar? Ele tem uma obra, eu estou com a versão antiga aqui, mas você vai pegar a atual, do Dr. Wilson Paroski.
Tá? Dr. Wilson Paroski, que é dos maiores especialistas em crítica textual do Novo Testamento. É um teólogo brasileiro, deu aula no Centro Universitário Adventista por vários anos, depois deu aula nos Estados Unidos. Acho que ele se encontra lá ainda, ou não sei se ele já acabou se aposentando tem pouco tempo. Mas, por exemplo, a obra do Dr. Paroski, Crítica Textual do Novo Testamento, ela foi publicada primeiramente pela Editora Vida, né? E depois, foi publicado pela Editora Vida Nova. E depois, agora atualmente, a obra é publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então não é uma obra produzida por um cara aí que estudou, por exemplo, no fundo do quintal, sobre crítica textual. Então, você tem que ler uma obra dessas, ou consultar uma obra dessas. Então, quando eu tenho dúvidas, por exemplo, de algo assim, eu vou consultar uma obra dessas, tá? E aqui, nessa obra do Dr. Paroski, quando ele comenta essa variante do final de Marcos, né? Então ele diz aqui que, por exemplo, a genuidade dele começou a ser questionada quando um pesquisador chamado Tischendorf, ele descobriu um códice chamado Códice Sinaítico, tá? Que era era um documento, uma espécie de um livro, que eram placas cobertas de cera e eles escreviam em cima disso. Então, era um documento melhor do que o rolo, porque o rolo, para você colocar vários livros nele, ficava muito grande. O códice não, eram placas. Então, ficava até mais fácil de colocar, por exemplo, os evangelhos em todos, ou as cartas de Paulo, todas as cartas de Paulo num documento só. Então, quando foi descoberto esse códice, se passou a questionar ainda mais o final do Evangelho de Marcos. E aí, ele apresenta aqui para nós, entre vários dados, né? Inclusive estudos de variantes, estudo de pais da igreja, que indicam que realmente esse final foi acrescentado. E aí ele dá aqui algumas razões. Ó. Por exemplo, na página 188 da versão antiga da sua obra, o Dr. Paroski mostra assim, ó, que a conexão entre os versos 8 e 9, por exemplo, é bem desajeitada. O que é muito difícil crer, né? É difícil crer que o evangelista tensionava fazer da sessão uma continuação do evangelho. Então ele dá outras razões aqui, obviamente, que mostram, né, que isso foi um acréscimo. E aí, além de ele falar das possibilidades, do porquê que o evangelho de Marcos terminou de forma abrupta, né, ele apresenta aqui 4 possibilidades. Uma delas é que, normalmente, em um códice, a primeira e a última página eram as que sofriam mais desgastes. Então é provável que o final do Evangelho de Marcos, porque ele encerra de forma abrupta no verso 8, né? É provável que o final tenha se desgastado com o tempo. Né? E aí, obviamente, os copistas não tiveram como transmiti-lo. Existem outras possibilidades, tá? Agora, para finalizar aqui, na conclusão, né? Ele diz assim: apesar de em muitos pontos a questão ainda permanecer obscura, uma coisa é certa. Nenhum dos términos representativos e conhecidos do Evangelho de Marcos, nem mesmo a interrupção, no capítulo 16, 8, representa de fato o original. Aí ele continua aqui, outro parágrafo: podemos supor com segurança que o verdadeiro final de Marcos não diferia grandemente daquele que encontramos nos outros evangelhos. Ainda mais se nos lembrarmos de que tanto Mateus quanto Lucas valeram-se justamente de Marcos com uma de suas principais fontes informativas. Então essa aqui é uma conclusão após uma análise mais detalhada e mais técnica deste final de Marcos. Então, em resumo, provavelmente realmente foi acrescentado, né? Como ele diz aqui, o final original não diferia dos demais evangelhos, porque Mateus, né, e Lucas se valeram de Marcos como fonte primária, e o acréscimo não é acréscimo de heresia nenhuma. Então, antes de você aceitar algo como verdade, consulta uma fonte especializada, um comentário bíblico ou um livro de crítica textual, para você não cair nessa mentirada que tem aí na internet, né, de pessoas que querem mais aparecer e ganhar views do que realmente um comprometimento com a verdade dos fatos.
Muito bom, professor, muito bom. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Você manda, eu recebo aqui na hora. Você pode também, através das redes sociais, Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade, e ainda tem o nosso blog, novotempo.com/namiradaverdade, tá bom? Já que nós estamos falando sobre essa questão da Bíblia, já chegou aqui no SMS. Tito, de onde saiu os outros livros da Bíblia que não tem na Bíblia evangélica? Responde aí, Jonas de Rezende. Então ele está perguntando aqui sobre os livros apócrifos. Quem é que escreveu esses livros? Como é que eles entraram na Bíblia e depois saíram? Como é que funciona isso? Como é que funcionou isso? Veja, primeiramente o termo apócrifo significa oculto, escondido. Por que desse nome? Porque realmente não tem como saber os autores deles, né? Então, quando há nomes, simplesmente alguém usou um nome conhecido para dar legitimidade ao livro. Por exemplo, Tobias, tá? Então é óbvio que um camarada que escreve algo e dá o nome de outro para poder validar já demonstra que ele não é muito honesto, digamos assim, ok? Então o que acontece? Os apócrifos nunca fizeram parte da lista de livros inspirados, produzidos, por exemplo, na época dos judeus, né? Se você pegar a lista hebraica, diríamos assim, mesmo que não exista a divisão como nós a conhecemos dos 39 livros do Antigo Testamento, os mesmos 39 estão lá, só que divididos de formas diferentes. Por exemplo, 1 Samuel e 2 era um livro só, 1 e 2 Crônicas, se eu não estou enganado agora, Esdras e Neemias também, não estou bem lembrado agora, tá? Mas não somavam os 39, mas eram os mesmos, tá? Depois, ali a partir do segundo século, ali antes de Cristo, mais ou menos aquele período, você via também os apócrifos na Septuaginta, que é a versão grega traduzida do hebraico para o grego, né? O Antigo Testamento do hebraico para o grego. A primeira tradução grega do Antigo Testamento, feita por 70 eruditos judeus, por isso Septuaginta. Tá? Agora, não fazia parte da lista original, que de acordo com estudiosos, Esdras e Neemias, por serem escribas, foram as pessoas que reuniram a lista de livros inspirados. Depois, esses livros voltaram a aparecer, tá, nas Bíblias a partir do Concílio de Trento, ali por volta de 1546, em resposta à Reforma Protestante. Porque os reformadores diziam que certas doutrinas católicas, como por exemplo, dar esmolas para purificar pecados, batismo pelos mortos, entre outras coisas, não tinham base bíblica. E aí, em resposta a isso, o movimento de contra-reforma decidiu no Concílio de Trento acrescentar esses livros à Bíblia para dar, diríamos assim, uma base bíblica para doutrinas católicas que não tinham e não têm até hoje, obviamente, base bíblica. Então, por exemplo, um texto que eu me recordo agora, segundo Macabeus 12, 43 a 47 a 48 ali ensina, né, que dar esmolas purifica do pecado, né? Na verdade, ali ensina a questão de orar pelos mortos. Dar esmolas é um outro texto, tá? Então, em resumo, muito resumidamente, foi isso que aconteceu. Então, eles não são realmente inspirados. Os apócrifos têm um valor histórico, até um valor de sabedoria. Tem, por exemplo, o livro Sabedoria, Eclesiástico, que tem como base vários textos bíblicos, como de Provérbios, né? E que tem muita coisa boa. Só que podemos dizer que é uma literatura não inspirada. Então você pode e até deve ler os apócrifos para entender a cultura da época, certos aspectos históricos. Agora, ter como inspirados e como fonte de doutrina aí é um absurdo, porque realmente o Espírito Santo não os inspirou. Ok, muito bem. Está só começando, hein? Nós temos que ir para o intervalo, mas aproveite o intervalo, formule a sua questão, manda para a gente volta já já.
Estamos de volta ao vivo, participe do programa, mande a sua pergunta pra gente pelo SMS, o número é 12981510101. É fácil, anota aí, 12981510101, manda por SMS. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Instagram, @namiradaverdade, tá bom? Participe, mande as suas dúvidas pra gente. A gente tem agora uma novidade pra você. Acompanhe. Olá, amiguinhos! Eu sou o Hélio e a gente te convida para conhecer Um novo guia de estudo Super Lupa, hein? A Volta ao Mundo em 7 Dias! É uma história em quadrinhos com jogos e curiosidades para você aprender sobre a criação do mundo. Peça em novotempo.com/escola bíblica. Ou pelo WhatsApp 12 98244 4449. Olha só que legal, nós estamos no mês da criança, mês de outubro, e nós estamos lançando um estudo bíblico. Essa aqui, ó, Revista Esperança, Novo Tempo, Guia de Estudo, Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. Esse é um estudo bíblico para as nossas crianças, fantástico. Deixa eu mostrar um pouquinho para você aqui, ó. Ele é todo ilustrado. Acho que tem um videozinho que a gente consegue mostrar aqui, ó, do ladinho. Corta para aquela câmera ali, olha lá, ó. Todo ilustrado, e você pode pedir ele agora mesmo. Nós estamos com uma outra novidade. A partir de agora, você vai poder ligar agora mesmo para o nosso número 12 2127 3121 e pedir o seu estudo bíblico. 0 operadora que você tem aí, 12 2127 3121 e você vai pedir o estudo bíblico, a Revista Esperança Novo Tempo, que tem o guia de estudo Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias. É lançamento, acabou de chegar aqui na minha mesa agora e veio esse videozinho pra gente mostrar. Então, peça pro seu filho, peça pro seu sobrinho, pro seu netinho, para quem você quiser. Se você que está vendo aí se interessou por isso, peça agora mesmo. Liga pra gente agora que nós temos uma equipe pronta para receber a sua ligação. 0 operadora 12 2127 3121 e peça a Revista Esperança, o guia de estudo Super Lupa, A Volta ao Mundo em 7 Dias, tá bom? Vai ser muito bom as crianças acompanharem e estudarem a Bíblia com ilustrações lindíssimas. Elas vão se encantar e vão aprender muito. Peça agora mesmo, tá bom? Liga pra gente, 0 operadora 12 2127 3121. Gostou aí, professor? Gostei muito. Até tô olhando aqui, Tito, que a primeira lição, isso aqui é importante, viu? A primeira lição fala dos 7 dias da criação. Por que é importante esse estudo para você, amigo telespectador, para o seu filho, né? Porque existe uma tentativa aí, no meio religioso, em alguns meios, obviamente, de harmonizar, por exemplo, a teoria da criação com a macroevolução das espécies. Isso é um absurdo. Tá? Olha aí. Não tem como harmonizar crer, por exemplo, no evolucionismo teísta. Ou seja, Deus utilizou o processo macroevolutivo para criar vida. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que Deus utilizou a morte antes da existência do pecado no capítulo 3 de Gênesis. Então, esse estudo já parte do pressuposto correto, tá? Que Deus criou o mundo em 6 dias literais e descansou no 7º. Ou seja, cessou a sua atividade criativa no 7º, estabelecendo assim um memorial da criação. Quer dizer que a Bíblia é contra a ciência? Não. Os pais da ciência faziam ciência e acreditavam na literalidade do Gênesis. Mas é importante, né, que um estudo comece dando esta base para o seu filho. Então, aproveita, liga agora. Você está vendo aí na sua tela o número? Adquire esse curso, é um presente da Novo Tempo para a sua família, para reforçar a fé dos seus filhos na palavra de Deus e na literalidade dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Muito bom, muito bom. Participe aí mandando as suas perguntas pra gente. Estamos no ar aqui com muitos questionamentos, pessoal, aqui no Instagram. Obrigado por você que acompanha a gente pelo Instagram, mandando suas perguntas. Não desanime, de repente a sua pergunta não foi pescada ainda. Não, continue mandando a sua dúvida até o ponto que ela vai ser pescada, pode ter certeza disso. Quem mandou essa aqui foi o Romildo Ferreira. E a pergunta do Romildo é a seguinte, professor. A Bíblia diz quais tipos de carnes específicas podemos comer, já que é proibido, por exemplo, comer carne de porco, mas tem mais alguns outros animais? Aprendo muito com o programa. Ele é lá de Maceió. Boa pergunta, professor, pelo seguinte, a gente sempre fala aqui da carne de porco, mas eu acho que Levíticos ali, ele fala mais, né?
outros tipos de carne que de repente não se pode comer. Será que a gente consegue identificar algumas aí para o nosso telespectador? Eu vou dar aqui só as linhas gerais, né? Porque não tem como a gente ler o capítulo inteiro de Levítico 11. Mas o nosso telespectador pode ler Levítico capítulo 11 e Deuteronômio capítulo 14, dos versos 3 a 20. Aqui tem uma relação de alimentos autorizados por Deus, de animais, né, autorizados para servirem de alimento. Só relembrando, isso foi a partir, Deus autorizou a carne para alimentação a partir do período ali pós-dilúvio, tá? Antes, a dieta era apenas vegetariana. Você lê em Gênesis 1, por exemplo, verso 20, né, que Deus não criou os animais, obviamente, para a morte, né? Deus deu para os nossos primeiros pais, Gênesis 1, 29, uma dieta vegetariana, bem natural. Depois do dilúvio, obviamente, com a destruição massiva de vários tipos de alimentos, né? Frutos que nós nem temos a ideia de que já existiram, Deus autorizou o uso da carne, tá? Agora, Deus não autorizou o uso de todas. Tá? Tem muitas nações, por exemplo, que comem rato, cobra, lagarto, cachorro, gato. Não, Deus não autorizou essa baderna. Tá? Existem animais que depois do pecado se tornaram os lixeiros de Deus, diríamos assim, na natureza. E por isso são chamados de animais imundos. E outros animais são chamados de limpos, porque não são lixeiros da natureza. Em linhas gerais, falando dos quadrúpedes, vou destacar aqui para você algumas coisas. A partir do verso 1, ó. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes de sobre a terra. Aí qual é a característica dos quadrúpedes? Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em dois e rumina entre os animais, esse comereis. Então, o quadrúpede tem que ter qual característica? Ter as unhas fendidas, né? O casco dividido em dois e ruminar. Por que ruminar? O ruminar é o que o boi faz, né? Ele mastiga o alimento, engole, volta, mastiga de novo, engole, assim várias vezes. Esse ato de ruminar indica que o animal tem um sistema digestivo muito bom, capaz de eliminar grande parte de toxinas que podem causar doenças. Então, o sistema digestivo do animal que rumina é apropriado, né? Para que aquela carne não seja das piores, digamos assim. Tá? Ó, professor, um exemplo clássico aí, vamos já falar, dar os pingos nos is aqui, né? Por exemplo, o cavalo e a vaca. A vaca, um quadrúpede que tem a unha fendida. O cavalo, por exemplo, já não tem a unha fendida. Não pode comer cavalo. Exatamente. Não é? Isso Bom é exemplo. assim, bem clássico, né? E tem muitos outros. Por isso, né, Tito, que tem que ter as duas características, né? O casco Unha fendida e ruminar. e ruminar, que aí indica que O caso do boi. O caso do boi, que ele tem um sistema digestivo bacana, diríamos assim, para isso. Foi muito bom o teu exemplo. Ó, já o porco, olha o que a Bíblia diz no verso 7. Ele não é para comer por quê, ó? Ele tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina. Então, o sistema digestivo dele é pobre, diríamos assim. É um animal que não tem a habilidade de suar, como os outros animais, para eliminar toxinas. Então, ele é cheio de toxinas. Ele é um lixeiro ambulante, diríamos assim. Tudo que ele come vai para a corrente sanguínea. Ah, Leandro, mas ele é tratado com boa ração. Não importa, ele é porco do mesmo jeito. O sistema digestivo dele é diferente. Não tem essa capacidade de toxinas. Agora, sobre os animais aquáticos, né? Outra característica, versículo 9, ó. De todos os animais comereis os seguintes: todo que tem barbatanas e escamas. Também é o mesmo princípio. O peixe
que tem barbatana e escama, o sistema digestivo é diferente, em certos aspectos, obviamente, e ele não é lixeiro da natureza. Tá? Então, lagosta, camarão não são autorizados por Deus. Até porque são animais bem alérgicos. Né? E alguns têm menos alergia, outros não têm, outros têm muito forte. Porque não foi feito para isso. Após o pecado, ele não foi destinado para isso. Ah, Leandro, mas é gostoso. Tudo bem, mas nem tudo que é gostoso é bom para a sua saúde e é do interesse de Deus para você. E agora vamos ver aqui. Não, você falou dos peixes de couro e de escama aí? Eu estava procurando uma pergunta. Sim. Então, um exemplo. Peixe de couro que não pode comer. Pintado. Pintado é um peixe que a gente não pode comer, é um peixe de couro. É diferente de uma tilápia. Lixeiro da natureza. A tilápia a gente pode comer, é um peixe de escama. Certo? Exatamente. É isso mesmo, Tito. Perfeito. Eu vou explicando o conceito e você dá os exemplos. Tá bom. Por exemplo, das aves. Olha que interessante. Aqui, das aves, há uma lista de aves, tá? Só que o que você vê aqui, até vou anotar aqui do lado da minha Bíblia, que é o seguinte, a partir do verso 13, Deus fala assim, das aves estas abominareis. Aí ele cita uma relação de aves que tem o quê? Hábitos noturnos. Aves com hábitos noturnos, ou que comem, como diríamos, a carniça, também são lixeiros. E hospedam mais bactérias, obviamente. Então essas também, né, para comer. E sobre o inseto, olha que interessante. Todo inseto que voa, verso 20, que anda sobre 4 pés, será para vós outros abominação. Verso 21, mas é todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com elas sobre a terra, estas comereis. E aí dá uns exemplos. Locusta, gafanhoto devorador, grilo, segundo a sua espécie, gafanhoto. Então aí você pensa, nossa, mas aqui eu não como isso. Sim, tem culturas que usam, mas são animais que também não são considerados portadores de maiores problemas para a saúde humana. Então aqui tem características dos quadrúpedes, animais das águas, né? Aves e insetos. Então você lê isso aqui e você vai saber o que Deus permite, o que Deus não permite. Ah, Leandro, mas isso era para o povo de Israel. Tem nada a ver isso. Aquilo que é abominável para Israel é abominável para a igreja também hoje. A palavra abominação não é uma palavra comum, usada simplesmente para uma questão de ordem cerimonial. E considerando 1 Coríntios 6,19, que mesmo que não fale de alimentos, mas o texto fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, por que o corpo nosso, templo do Espírito Santo, vai ser diferente do corpo deles? Até porque as carnes tinham bem menos problemas e hormônios do que tem hoje, tá? Então, é uma lei dietética que não tem nada a ver simplesmente com questão cerimonial, é um princípio. Tanto que se você ler Isaías 65, versos 13 e 4, ali é dito que comer carne de porco irrita a Deus. Por que uma prática irrita a Deus no Antigo Testamento, agora o Deus do Novo Testamento não irrita mais comer carne de porco? Não tem lógica. É óbvio que é muito mais do que uma questão de ordem cerimonial, simplesmente. Muito bem, olha só, tem umas perguntas, já que a gente está falando desse assunto, tem aqui que chegou pelo nosso SMS, mas tem uma que chegou também aqui pelo Instagram, que mandou foi a Joana Cipriani. Ela diz o seguinte, lá em Levítico 7, 22, professor, Deus proíbe comer qualquer tipo de gordura. Não como mais carne suína, mas se porventura comer na casa de uma pessoa que faz comida com banha de porco, como é que fica? Agradeço muito se responderem. Olha só, esse é um outro questionamento interessante, né? Às vezes a gente comer o nosso alimento, por exemplo, com banha de porco. Isso daí também é condenado ou não? Com certeza. Tudo que vem do porco, tudo que vem de um animal imundo é condenado por Deus, sim. Banha de porco, presunto, tudo aquilo que está relacionado a um animal que Deus considera imundo, Deus não aprova a alimentação. Ah, Deus, Leandro, Deus então vai me jogar no inferno de cabeça para baixo? Não estou dizendo isso. Mas
se após você conhecer a palavra de Deus, após você ter todas as evidências, e você decidir a escolha de um alimento mais pelo sabor do que pelo que Deus orienta você, aí ele vai cobrar de você, obviamente, a sua obediência. Por quê? Porque ele lhe ama. Ele quer o melhor para você. Leia também Isaías 66:17. Tá? E recorde, o termo abominação empregado a animais imundos indica que essa questão é muito mais do que cerimonial. É um princípio dietético válido para todas as épocas. E se alguém disser para você que foi dado para Israel, essa pessoa pode estar bem intencionada, mas ela não está correta. Porque em Gênesis 7, verso 2, Deus já fez essa distinção entre animal puro e impuro já nos dias de Noé. Muito bem, muito bem. Agora, mudando um pouco de assunto aí, aqui pelo Facebook, pessoal que está conectado, assistindo a gente pelo Facebook, obrigado pela sua participação. Nós temos 2 minutinhos, vamos ver se a gente consegue responder essa. O Alexandre Veiga pergunta o seguinte: qual tese que a Igreja Adventista defende sobre o arrebatamento, a grande tribulação? Qual que é a tese que nós defendemos, professor? É a tese bíblica, imagino eu. E qual é o que a Bíblia fala sobre arrebatamento? Primeiro, a nossa tese é a de que não existe arrebatamento secreto. E segundo, a igreja não será tirada do mundo durante a tribulação. Ela será protegida aqui do mundo. Tá? Dão 2 textos. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Onde é usada essa palavra, arrebatado, né? Não está num contexto de um evento secreto. Veja. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, grava esse termo, trombeta, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Veja, quando fala do arrebatamento dos justos, primeiro fala que o arrebatamento é junto com os mortos que foram ressuscitados. Isso aqui já é muito importante. Outra coisa, ao som de trombeta. E neste momento ocorre a transformação dos vivos. Então não existe arrebatamento secreto. E lê Apocalipse 7, 13 e 14. Ele fala que durante a tribulação, os eventos finais do Apocalipse 13, a igreja estará aqui, não terá sido levada ao céu. Então, a doutrina dispensacionalista, ela não tem base bíblica. Muito bom, muito bom. Olha, nós temos que ir para mais um intervalo, hein? Mas aproveite o intervalo. Se você tem alguma dúvida ainda, manda para a gente. Vamos responder a sua pergunta baseando-se na Bíblia. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, participe aí mandando as suas dúvidas pra gente. Vamos colocar mais uma questão agora na mira. Quem mandou essa foi o Robson e a pergunta do Robson é a seguinte. Ele é lá de Santo Antônio de Pada, no Rio de Janeiro. Tem uma dúvida. Quem passou a vida fora da igreja, longe dos caminhos de Deus e nos últimos dias, durante a perseguição, não negar a Jesus, será salvo? Olha só, esse é o tipo de uma pergunta, professor, de uma pessoa que talvez não queira um compromisso hoje, mas sabe o que é certo e o que é errado e imagina que naquele momento ele vai ter forças para ele falar assim, não, eu sei o que é a verdade, eu aceito Jesus e eu vou para o céu. Será que a gente, se não nos prepararmos agora, teremos forças para tomar essa decisão no fim? Nós não temos dúvidas de que muitas pessoas terão um arrependimento profundo e sincero pouco antes da volta de Cristo. Não há dúvidas disso. Agora, se o indivíduo já está jogando com Deus, pensando assim, bom, eu agora vou fazer o que eu quiser, vou me afastar e lá eu vou voltar para Cristo, esse camarada está perdido. Por quê?
Porque, de acordo com a Bíblia, a tendência é acontecer o contrário. Quanto mais a pessoa está longe de Deus, mais ela fica endurecida. Veja o que diz Hebreus 3, 12, até o 14, até o 15, para você ver como isso é perigoso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje. E por que hoje, ó? Olha o que diz aqui, ó. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Aqui está o problema. Se você pensa assim, eu vou me afastar de Deus agora e vou deixar para voltar para Jesus depois. Duas coisas podem acontecer. O teu coração vai ficar tão duro que você não consegue voltar mais. E segundo, o diabo mata você e aí perdeu a salvação. Então é isso que acontece. Agora, óbvio, não dá para negar que pessoas terão um arrependimento sincero nos últimos tempos. Você pode ler isso, eu não vou ler agora por causa do tempo. Mas Mateus capítulo 20, nesta parábola, que eu gosto muito, na parábola dos trabalhadores na vinha, Jesus mostra que muitos que vão aceitá-lo ali na última hora vão receber a mesma recompensa do que aqueles que o aceitaram a vida inteira. E aí tem gente que reclama, diz assim, mas eu segui a Cristo a vida inteira. Eu digo, mas quem é você para dizer o que Cristo tem que fazer com a salvação dele? Se ele quer salvar um que o aceitou no último momento e salvar você, você tem que dar graças a Deus de ir para o céu e não ir para o lago de fogo. Não tem que questionar ele. Aqui na parábola dos trabalhadores na vinha, ele mesmo fala que o patrão, né, que simboliza Deus, ele fala assim, meu amigo, o que você tem que ver com o que eu faço com o meu dinheiro? Se eu quero dar o mesmo salário para quem trabalhou só 1 hora e para quem trabalhou o dia inteiro, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, eu combinei com você isso. E se eu quero dar o mesmo valor para quem trabalhou 1 hora, o que você tem que ver com isso? Recebe teu dinheiro e vai. Então a lógica de Deus é óbvio, é muito superior e diferente dessa nossa lógica humana corrupta e pecadora. Agora não vacile. Não pense assim, eu vou agora, vivo desse jeito, né? Aí quando chegar, por exemplo, a perseguição de Apocalipse 13, eu vou estar forte o suficiente para enfrentar. Não vai estar nada. Se você não consegue resistir a pequenas tribulações da vida hoje, você vai resistir à pior de todas lá do capítulo 13? Jamais. Muito bom, professor, muito bom. Olha só, agora tem uma pergunta aqui, deixa eu ver quem é o nome, o Magno, ele é da Assembleia de Deus. Obrigado, meu irmão, pela sua participação, viu? É muito gostoso quando você diz de qual igreja você pertence e juntos estamos aqui estudando a Bíblia. Nós precisamos crescer juntos e aprender mais da palavra de Deus. O Magno, ele pergunta o seguinte, quando Deus fez Adão adormecer para retirar uma de suas costelas, isso quis dizer que Adão morreu e depois Deus o ressuscitou? Quando Adão, se a morte para a gente é um sono, nesse caso aqui, Adão adormeceu, isso está indicando que ele morreu ali e depois Deus ressuscitou? Nada disso, é só uma leitura atenta do verso 21, ó. Então o Senhor fez cair pesado sono sobre o homem. Tem nada a ver com morte, é um sono como se fosse uma anestesia. Então Deus foi o primeiro grande cirurgião, tem nada a ver com morte. Imagina Deus tirar a vida de Adão antes de Adão pecar, uma coisa totalmente irracional. Ok, olha a outra pergunta, você está rápido hoje no gatilho, não dá nem tempo de eu pegar outra pergunta. Mas olha, tá aqui, ó. Tem essa aqui do Jalisson, lá de Hebreus 6, de 4 a 6. A apostasia é imperdoável? Hebreus 6, de 4 a 6, vamos ler aqui. A apostasia, alguém que se apostatou da igreja, isso quer dizer que não existe mais perdão para ele? Ó, Hebreus 6, de 4 a 6. Deixa eu ler aqui. Posso ler aqui? Pode ler.
Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir, mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Isso quer dizer que a apostasia é imperdoável? Não, pelo seguinte, várias igrejas cristãs realmente deixaram de aceitar de volta em suas congregações, né, pessoas que se apostataram, com base em Hebreus capítulo 6, versos 4 a 6. Porém, olha que curioso, com um avanço da hermenêutica, né, da compreensão da ciência que interpreta o texto bíblico, se percebeu que, na verdade, o que o texto está falando não é de uma apostasia inicial. À luz de Hebreus 10, 26 em diante, a apostasia dali da qual trata o capítulo 6, envolve, diz ali o verso 6 de Hebreus 10, diz assim, aquele que voluntariamente peca, ou seja, aquele indivíduo que se apostata, rejeita a Deus por completo e chega num ponto, como por exemplo o de Judas Iscariotes. Vai sentir no máximo remorso, mas não arrependimento mais. Ele está falando dessa apostasia deliberada. Então, para você entender Hebreus 6, 4 a 6, tem que ler Hebreus 10, 26 ali até o 31. Aí você vai ver que é uma apostasia deliberada. E uma prova clara disso, que nós encontramos no próprio dia a dia da vida cristã, é que várias pessoas que se apostatam, que saem, são tocadas pelo Espírito Santo e voltam. E tem uma fé, uma comunhão com Deus ainda mais fortalecida. Nós não podemos dizer que não foi o Espírito Santo quem trouxe essas pessoas e que tornou essas pessoas cristãos mais vibrantes ainda e missionários, diríamos assim. O diabo não ia fazer isso. Tá? Então, analise o texto no contexto de Hebreus 10, 26 a 31 e lembre do que acontece na realidade. Pessoas que se apostataram voltam sim para Cristo. Agora, pode acontecer sim, de aquele que deliberadamente rejeita Deus, brinca com as coisas de Deus, não quer nada mais, ele pode chegar num nível de endurecimento tal que não tem mais volta. Então, isso pode acontecer, é sobre isso que Paulo fala em Hebreus, mas não fala de todos os casos que envolvem uma apostasia ou um afastamento da igreja. Ok, muito bom. Mais uma pergunta respondida aí na Palavra de Deus. E olha só que chegou aqui pra gente. Parabéns pelo excelente nível do programa. Sou Gilberto, membro da comunidade Videira em Fortaleza. Obrigado mais uma vez a você que nos acompanha aí das mais diversas igrejas. Que gostoso a gente juntos estudarmos a Palavra de Deus. Por favor, como explicar a morte de Ananias e Safira no livro de Atos? Deus continue abençoando ricamente esse programa e os irmãos adventistas. Obrigado, meu irmão, pelo carinho e por juntos termos a chance de aprender mais essa questão. Professor Leandro Quadros, realmente Ananias e Safira tiveram uma morte ali que quando a gente lê parece que é uma coisa tão fútil. Como que a gente explica isso? O que acontece? Nós precisamos entender aqui um contexto de Atos 5, que é o seguinte. Aqui a partir do verso 1, Ananias e Safira venderam uma propriedade e prometeram dar o dinheiro dessa venda em oferta para o crescimento da igreja cristã. Só que o que acontece? Deus nunca pediu isso. Deus nunca pediu isso, eles fizeram de livre e espontânea vontade. Só que o que acontece? A igreja estava no seu início. Eles estavam tendo uma experiência muito forte com a pessoa do Espírito Santo. E quando ele vende e esconde o dinheiro, o que acontece? Ele não está mentindo simplesmente para o apóstolo, né? Ele está mentindo diretamente para o Espírito Santo. É como se ele tivesse num nível de rebelião que dissesse o seguinte: bom, eu sei que o Espírito Santo sabe, mas eu não estou ligando muito.
E como ele não se arrependeu, Deus deu essa punição para ele mesmo. Pedro revelou o roubo dele. E no que Pedro fala, ele cai morto mesmo ali. Aquele castigo ali foi dado porque se a igreja cristã ali, naquela experiência inicial de comunhão com o Espírito Santo, eles não aprendessem a amar e a respeitar o Espírito Santo, seria trágico para a igreja nem teria se desenvolvido. Tá? E essa punição de Deus foi por causa dessa mentira aberta, rebelião aberta contra o Espírito, não foi um erro pela natureza humana pecadora, né? Mas ele mentiu contra o Espírito Santo. Até que ali em Atos 5, 13 e 4, né? Versos 13 e 4, Pedro fala, vocês não mentiram, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus. Então, como ele cometeu essa blasfêmia? E além disso, obviamente, como Deus não julga ninguém por atos isolados, você pode ver isso em Mateus 16, 27, Apocalipse 22, 12, Deus considera um conjunto de coisas. Obviamente que outras coisas aconteceram na vida de Ananias e Safira que fizeram com que esse juízo fosse dado para eles. Então, considere esse contexto da igreja cristã em crescimento, a blasfêmia cometida contra Deus, a vida deles como um conjunto de coisas, o nível de experiência que eles tinham com o Espírito Santo era muito profundo, era muito milagroso, muito forte para eles fazerem uma barbaridade dessas, porque Deus não exige mais do que podemos oferecer, mas também não exige menos. E leia todo o capítulo 5 ali do livro de Atos. Ok. Outra pergunta aqui, nós temos 3 minutinhos, acho que você consegue responder aí, 2 minutos e meio, hein? Vamos ver se vai dar certo isso daqui, olha. Boa noite, a paz de Cristo. Conforme Apocalipse 9, versículo 13 a 21, quando secar o rio Eufrates, será soltos 4 anjos que vai eliminar uma terça parte dos homens. A pergunta é, isso vai acontecer antes da vinda de Cristo? Veja, aqui, queridos, está no contexto das 7 trombetas do Apocalipse, tá? Veja, o que eu posso dizer agora, de forma rápida e breve, até por causa do tempo, as trombetas são juízos de advertência de Deus e que já ocorreram, tá? Já as 7 pragas não são juízos de advertência, já são juízos finais sobre os ímpios, ok? Então, as trombetas são simbólicas, demonstram juízos de Deus sobre o seu povo e, de acordo com muitos eruditos, juízos desde a destruição de Jerusalém, tá? Ali no ano 70 depois de Cristo, até momentos antes da volta de Cristo, tá? Podemos ver que envolve todo esse período histórico. Já as 7 pragas são 7 juízos finais. Tá? Então, cada trombeta equivale a um período da história. Por exemplo, a primeira trombeta equivale ao momento em que Deus dá um julgamento, adverte o seu povo dos seus pecados por meio da invasão de Jerusalém no ano 70. Tá? E depois vem vindo outros eventos históricos que fazem parte aqui das 7 trombetas, que nós podemos aí comentar num outro momento e que você já pode adiantar alguma coisa, por exemplo, assistindo o programa Bíblia Fácil, né? Que há programas específicos comentando sobre as trombetas, inclusive sobre as pragas, tá bom? Então, numa próxima vez, nós vamos detalhar mais para você, mas lembre-se, são eventos que envolvem advertências ao povo de Deus ao longo da história e as pragas já são juízos sobre os ímpios. Então, você tem que estudar nesse contexto histórico e lembrando que que isso aqui é simbólico e corresponde a eventos da história da igreja, do povo de Deus ao longo da história. Professor, a gente se encontra semana que vem, se Deus quiser. Obrigado pelas respostas. Obrigado, Tito, também aí pela companhia. E lembre-se, amigo telespectador e amiga telespectadora, sempre que você tiver a coragem de perguntar, sua Bíblia terá a coragem de lhe responder. Um grande abraço. Eu faço um apelo para você. Nós estamos no mês das crianças. Se você puder, mande a perguntinha do seu filhinho para a gente. Vamos fazer um programa especial para eles. Aproveite aí, mande as perguntas das crianças para o programa. Semana que vem nós vamos fazer algo diferente. Lembrando sempre que as suas dúvidas e seus questionamentos sempre estarão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.